diz a palavra. Querido, agora eu quero que você preste muita atenção, você que está aqui, você que está em casa, porque essa é uma palavra muito forte para esse tempo. Muito forte. Então que você mesmo repreenda na tua vida toda a distração agora. E o pessoal que está em casa ou que está ouvindo também, porque é mais fácil se distrair em casa. Se desliga de qualquer coisa, porque essa palavra é muito forte para esse ano. Diz a palavra: a forma de seus rostos era como a de homem. À direita, os 4 tinham rosto de leão, à esquerda, rosto de boi e também rosto de águia, todos os 4. Assim eram os seus rostos. Suas asas se cobriam em cima. Cada ser tinha 2 asas unidas, cada uma a do outro. Outras 2 cobriam os rostos, o corpo deles. Cada qual andava para a sua frente, para onde o Espírito havia de ir. Iam, não se viravam quando iam. O aspecto dos seres viventes era como um carvão em brasa, a semelhança de tochas, e o fogo corria resplendente por entre os seres, e dele saíam relâmpagos. Que visão poderosa, hein? Os seres viventes zigue-zagueavam, se movimentavam à semelhança de relâmpagos. Você consegue ver ou dizer para onde o relâmpago vai? É uma coisa tremenda. Vi os seres viventes e eis que havia uma roda na terra. Uau, onde estava a roda? Hein? Uma roda na terra. Ao lado de cada um deles. O aspecto das rodas e a sua estrutura eram brilhantes como um berilo. Tinham as 4 a mesma aparência, 4 rodas, movimento, 4 rodas, cujo aspecto e estrutura eram como se estivesse uma roda dentro da outra. Andando elas, podiam ir em 4 direções e não se viravam quando iam. Olha que coisa tremenda, andando elas podiam ir em 4 direções. As suas cambotas eram altas e metiam medo. E nas 4 rodas as mesmas eram cheias de olhos ao redor. Andando os seres viventes, andavam as rodas ao lado deles. Elevando-se eles também, elas se elevavam. Para onde o Espírito queria ir, iam. Pois o Espírito, olha que coisa poderosa. Pois o Espírito os impelia. E as rodas se elevavam juntamente com eles, porque nelas havia o espírito dos seres viventes. Andando eles, andavam elas, e parando eles, paravam elas, e elevando-se eles da terra, elevavam-se também as rodas, juntamente com eles, porque o espírito dos seres viventes estava nas rodas. Oremos, Pai, fala conosco nessa noite, que toda distração, todo impedimento, todo devaneio, toda ação do inimigo também contra as mentes, todo cansaço, sono, preguiça, toda falta de entendimento da palavra, toda frieza, mornidão, sejam lançadas por terra, queimadas pelo fogo do Teu Espírito, e que venham também o Teu Espírito Santo como um relâmpago, como um fogo, como um movimento poderoso e impetuoso aqui nesse lugar. Movimenta, Pai, o espírito de cada um, movimenta, Pai, a alma de cada um, movimenta as regiões celestiais dessa região, Pai, dessa região, desse bairro, desta cidade. Envia, Senhor, o Teu fogo e a Tua presença. Visita casas, lares, visita pessoas que estão conosco agora, traz movimento nessas vidas, movimento do Teu Espírito Santo. Rakatarabaxere manai. Em nome de Jesus eu oro, e se você crê, concorda, recebe, está comigo, você pode dizer um amém, você pode dar um glória a Deus, você pode dizer um aleluia, você pode aplaudir a presença do Senhor aqui nesse lugar. Aplauda o Senhor aí na tua casa também. Querido, nós não estamos aqui de brincadeira, nós não estamos brincando de profetizar 2021.
Nós estamos numa temporada de guerra, nós estamos numa temporada de avanço, nós estamos numa temporada de movimento do Espírito, nós estamos numa temporada de glória, nós estamos numa temporada onde o inimigo está tentando nos parar, nos reprimir, nos oprimir, mas ele não vai conseguir impedir a ação de Deus na nossa vida. Shakaramana Sharamanai. O tema dessa mensagem é a dinâmica do reino. Eu quero falar sobre a dinâmica do reino. Esses 21 primeiros dias de janeiro são muito importantes. Eles são fundamentais, eles são decisivos, eles são primordiais para aquilo que nós estamos gerando do céu na terra e que Deus quer fazer em nós e através de nós, querido. Aqui em Ezequiel capítulo 1, Ezequiel é um profeta de visões, Ezequiel é um profeta de glória, Ezequiel é um profeta que ele tem visões da glória de Deus, ele tem visões poderosas. Ao longo de Ezequiel você vai ver uma série delas. Eu escrevi sobre uma delas do capítulo 37, no meu livro Profetizando o Fluir do Espírito e Mudando Cenários. Quem não leu, aproveita esses 21 dias para ler o meu livro, para você profetizar, abrir a sua boca. Ezequiel é um profeta do reino. Ezequiel é um profeta conectado com as coisas sobrenaturais. Deus falava com Ezequiel o tempo inteiro. Deus mandava Ezequiel em visão comer o rolo. Oh, que coisa tremenda. E já no capítulo 1, Ezequiel aqui tem uma experiência extraordinária, numa visão dos 4 seres viventes, dos 4 querubins. Esses seres também aparecem no capítulo 10 de Ezequiel. Ezequiel estava tão conectado com a glória que ele teve pelo menos 2 dessas visões, capítulo 1 e capítulo 10. E eles são citados aqui, como lemos, como querubins, ou seja, uma classe diferenciada de anjos. Uma classe especial de anjos. Não sabemos o nome deles, não sabemos como se chamavam esses anjos, mas sabemos qual era a classe de atuação deles: querubins. Ou seja, eram anjos que tinham acesso à presença de Deus. No capítulo 28, a partir do versículo 14 até o 16, nós vemos essa informação. Eram anjos que tinham acesso à presença de Deus, ao trono de Deus. Quem está aí? Alô? Você lembra da Arca da Aliança, como Deus mandou formar? Na tampa da Arca da Aliança havia a imagem de 2 querubins prostrados. E a Arca da Aliança representava a presença de Deus no meio do seu povo. E não por acaso ali estavam esculpidos 2 querubins. Seres que estão na presença, na glória, conectados com o trono. Alô, quem está aí? E nesse texto que lemos, nós não vamos entrar tanto, somente um pouquinho, teologicamente, muito rápido nessa passagem, mas profeticamente tem muita coisa poderosa aqui, e essa é só a introdução, a gente vai ler muito texto hoje. Lembra que eu falei que esse início são fundamentos para o ano? Então vamos lá. Esses seres que nós lemos aqui, eles seguiam a direção do Espírito. Você vê que eles não tinham uma direção determinada. Conforme o Espírito comandava, em velocidade, por onde Deus queria que eles fossem e os dirigia, eles iam, eles seguiam. Quem está aí? E eles eram cercados por um brilho, uma luz que pareciam brasas de fogo. Foi o que nós lemos aqui. Brasas flamejantes. A manifestação de Deus sobre Judá, porque Ezequiel é um profeta que profetizou no período do exílio babilônico, era urgente. A manifestação de Deus no meio do seu povo não era uma questão de querer ou não, era uma necessidade do povo. Havia urgência. Querido, há uma urgência de caminharmos e manifestarmos o sobrenatural, a presença, a glória, a velocidade e a dinâmica do reino nesse tempo. Quem está aí? E aqui Ezequiel nos apresenta a descrição dos 4 seres viventes com
algumas características: rosto de homem, o outro de leão, um outro de boi e um outro de águia. 4 figuras. Dentre tantas, algumas coisas, não tantas assim, eu quero separar 4 para vocês, que alguns entendem que representavam essas 4 imagens, essas 4 figuras, esses 4 rostos. Homem, inteligência; leão, poder; boi, serviço; águia, agilidade. Alô? Você está aí? Alguns entendem que isso mostra e aponta para uma vida mais próxima da glória e da presença de Deus, fluindo da forma como Deus criou o homem, na unção do leão. E o leão, você também sabe que é um dos símbolos de Jesus, o leão da tribo de Judá. Na força, no trabalho, no esforço do boi. E no profético, na velocidade e na visão da águia. Alô? Você está aí? Então, agilidade, inteligência, poder, força ou serviço, é algo que Deus está mostrando para Ezequiel através dos 4 seres viventes e de todo o movimento, de como Deus quer agir sobrenaturalmente no meio do seu povo, para mudar a história do seu povo. Você está aí? E o nosso Deus é o Shaddai Todo-Poderoso. Querido, Ele quer nos revelar a sua glória. Ele quer revelar a sua presença, mas a gente precisa estar atento à revelação, à direção e àquilo que Deus quer falar e quando Ele quer falar. E precisamos seguir o Espírito de Deus, como a visão mostra. Às vezes seguir a visão, ou melhor, seguir o Espírito, não é por uma linha reta, não é um caminho convencional. É algo espiritual. Eu estou na introdução para fundamentar tudo que a gente vai falar hoje. Você lembra que nós lemos aqui que tinham 4 rodas? 4 rodas mostra muita coisa. Fala de carro. Carro fala de ministério. Roda fala de movimento. Alô? Movimento, 4 rodas. Quando eu estava orando de manhã, preparando essa palavra lá em jejum, ouvindo louvor, aí o Espírito Santo falou comigo: 4 rodas para que tenha movimento, para que haja velocidade, e elas se moviam sem impedimento, não precisava ter o eixo igual o nosso carro tem, elas iam para um lado e para o outro sem problema nenhum. E aí o Espírito Santo falou comigo: lembra dos 4 evangelhos? São 4. O evangelho precisa caminhar em velocidade. O evangelho precisa correr com velocidade. O evangelho não pode ficar preso a uma direção só. O evangelho tem que ser pregado de uma forma profética. O evangelho precisa correr e caminhar, correr e caminhar. O evangelho do reino. A dinâmica do reino. O reino de Deus, você sabe disso, naturalmente não é um reino eterno. Porque quando Jesus veio, alguns achavam que ele ia montar um grupo, guerrear fisicamente contra os romanos, matar os romanos e pronto. Não, o reino eterno é diferente do que um reino normal, é um reino espiritual. Mas, apesar do reino eterno, onde todos aqueles que o aceitarem estarão, e viveremos na eternidade, debaixo do seu governo, o reino de Deus também precisa ser estabelecido na nossa vida para que Ele governe, e através de nós Ele nos instrui, em especial quando lemos a oração do Pai Nosso, a oração do reino. Jesus nos ensina a orar: venha o teu reino, falando com o Pai. Pai, que venha o teu reino. Ali, naquele momento, Jesus não estava no céu, Jesus ainda não havia ressuscitado. Ele ainda estava na terra, caminhando na terra. E Ele nos ensina um modelo, um padrão. Venha o teu reino então. Além do reino eterno, Ele quer que nós, alô, agentes do reino, implementemos o seu reino e a dinâmica do seu reino na terra. E querido, o reino está próximo. Todos aqueles que aceitarem Jesus como Salvador estarão e terão lugar no reino, morarão no céu.
mas o reino de Deus já começou a ser estabelecido na nossa vida. E agora nós precisamos dessa velocidade, dessa dinâmica, desse movimento. Nós vamos falar disso tudo hoje ainda. Daquilo que o Senhor quer fazer através de nós. Primeiro na nossa vida, como Ele fez em Ezequiel. E depois através de nós. O que eu acho interessante é que a primeira visão, antes do capítulo 2, que é o capítulo onde Ezequiel entende o seu chamado. Alô? Porque Ezequiel, ele também tinha um chamado sacerdotal, porque ele era filho de sacerdote. Mas já no capítulo 1, Deus já dá para ele uma experiência sobrenatural de visão da glória, porque os querubins eram os anjos que estavam contemplando Deus na sua glória. Oh, aleluia. Quem está aí? Então tem duas formas: o reino de Deus eterno e o reino em nós, e o reino que é conquistado e manifesto em nós e através de nós. Vamos entender o tema na dinâmica do reino? O que significa a palavra dinâmica? Eu fui estudar um pouquinho sobre dinâmica. Na física, parte da mecânica, lembra dos carros? Não é um negócio, não é tremendo, Mateus? Deus faz umas coisas assim que a gente vai, quando a gente começa a conectar, e aí é para quem tem mentalidade profética, mentalidade religiosa não entende essas coisas. A religião não entende. Alô? É uma mentalidade do reino, espiritual, sobrenatural. Parte da mecânica que estuda o comportamento dos corpos em movimento. Dinâmica é isso. É a parte da mecânica, não é definição bíblica, é definição do dicionário. Parte da mecânica que estuda o comportamento dos corpos em movimento. E a ação das forças, olha isso. A ação das forças que produzem. Você vai entender, e se você não der glória, pelo menos eu vou ter que repetir mais 2 vezes. E a ação das forças que produzem, segura aí, segura o glória. E a ação das forças que produzem ou modificam movimentos. Você lê isso, você não pensa nos carros de Ezequiel? Na dinâmica da força. Querido, quem fez a ciência foi Deus. Tudo foi Deus que criou. Quem deu inteligência ao homem, lembra que o homem simboliza a inteligência nos 4 seres? Foi Deus. Quem deu ao homem a capacidade de criar, de montar um carro e disso ir evoluindo ao longo dos anos, foi Deus. De criar um remédio, foi Deus. Vou repetir. Dinâmica na física é a parte da mecânica que estuda o comportamento dos corpos em movimento e a ação das forças que produzem ou modificam seus movimentos, ou também movimento dos corpos e da força por eles produzida. Dinâmica do reino. É o que nós precisamos, é da dinâmica do reino, para a gente caminhar em 2021 e transformar, e que esse ano seja transformado por Deus no melhor ano das nossas vidas. Eu declaro, profetizo isso em nome de Jesus. Se você crê, levante a sua mão. Se você está na sua casa, levante a sua mão. Se você crê, diga: eu creio, eu recebo e eu vou viver isso. E glorifique a esse Deus e exalte a esse Deus a dinâmica do reino. Chacarabadachei. Aleluia. E a definição metafórica do termo dinâmica não muda muito do que a definição física. Movimento interno responsável pelo estímulo e pela evolução de algo. Essa é a definição metafórica de dinâmica. Movimento, evolução. Querido, nós não podemos em 2021 ser o mesmo crente que a gente era em 2020. Tem gente que se converteu há 20 anos atrás, que ainda é o tempo do leite, e continua no leite. Não dá. Não pode. Tem que ter uma dinâmica de evolução, de crescimento, de avanço. E o que é pior, tem gente que retrocedeu. É igual o cara que tem um carro automático, que vai de 0 a 100 em tantos segundos. Eu gosto de carro velho, mas antigo, mas para ver, para dirigir,
Pega um carro de 1900 e... Para o pessoal que é comunista aí, que gosta de comunismo, vai para Cuba. Vai andar de carro em Cuba, para você ver. Você vai pegar carro de 1940, tudo travado, tudo tranca, aquela marcha dura. Para fazer a curva, você tem que malhar na academia para o bíceps voltar. Hoje em dia, com o dedo, você faz. Ninguém gosta mais de dirigir carro antigo se você tem um carro novo. Tem gente que já podia estar dirigindo um carro automático de 0 a 100 em 3 segundos. Estou falando na vida espiritual, já que a gente está falando de movimento. E está voltando a dirigir um carro de 1930. De 1800, sei lá o quê. Quem está aí? Ou está voltando para charrete. Atraso. Tem gente que está atrasada na sua evolução, na dinâmica do reino. Você está entendendo? Para fechar o parênteses, para deixar bem claro um posicionamento espiritual e profético, comunismo é do diabo. Foi o que aprovou o aborto na Argentina, com um feto de 14 semanas, um feto de 13 semanas já é um nenenzinho praticamente formado. É como se pegasse uma pessoa do seu tamanho, uma tesoura gigante, entrasse no seu quarto e te cortasse todo. Ah, querido, esse ano eu vou bater muito nisso. E eu não estou falando de política, porque eu não sou político, nem você. Não vou me candidatar a nada, não vou... Estou falando de reino de Deus. Isso é muito diabólico. É aqui do lado. E agora querem invadir aqui. Parêntese fechado, volta para a dinâmica aqui comigo. Alguns textos que eu quero ler para fundamentar o que eu vou falar sobre a dinâmica do reino hoje. Mateus 6,33 diz, busquem, pois, em primeiro lugar, todo mundo conhece. Mas ô coisa difícil do povo praticar, gente. Não é? Mateus 6,33. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. O quê? O de comer, o de vestir, aquilo que vem falando antes. Querido, escuta uma coisa. O texto é muito simples, buscar em primeiro lugar. É tão simples, mas parece tão difícil de algumas pessoas entenderem. Querido, buscar em primeiro lugar é priorizar o Senhor. É colocar em prioridade Ele e a vontade dEle, não a minha. Alô? Você quer viver o extraordinário em 2021? Pratica esse texto simples, conhecido, fácil de decorar, mas muitas vezes tão difícil de aplicar. Primeiro. Não, primeiro as minhas coisas, primeiro a minha casa, primeiro o que eu tenho que fazer, primeiro a minha vontade, primeiro eu, depois de mim eu. Se der um tempo, o Senhor. E às vezes a gente até diz, agora é bem profético, faça uma reflexão na tua vida. Às vezes a gente até diz que a gente prioriza e coloca Deus em primeiro lugar. Mas, querido, reflete aí. E como a pastora Dani sempre diz, quando a gente dá uma palavra profética, aqui nunca é para condenação. Tem profeta que é profeta de condenação. Aqui não. É para trazer uma transformação. Reflete se realmente você coloca em primeiro lugar, como você diz. Nas atitudes, na prática. Numa tomada de decisão. Vamos lá. Mateus 11:12 diz: desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força. E os que usam de força se apoderam dele. Querido, na dinâmica do reino tem que ter esforço, a gente tem que se esforçar. Ninguém falou que se converter e que o evangelho ia ser tudo fácil. Tem que ter um esforço, tem que empregar força. Tem que empregar uma dinâmica de força para que aconteça. Você está aí? Pessoas não querem se esforçar, elas querem tudo de Deus. Tudo. Como se Deus fosse obrigado a dar tudo para elas. E Ele não é, porque o principal Ele já deu. Mas age igual criança mimada. Tem crente velho agindo igual criança mimada. Deus não me deu, eu faço biquinho. E não quero, não oro mais, não vou mais à igreja. E não falo mais, e não sei o quê.
Pequinha coisa de criança. Maturidade espiritual exige entendimento, esforço. O adulto tem que se esforçar para conquistar as coisas. A criança não, ela recebe tudo de mão beijada. Não é? Quase tudo. Algumas coisas ela depois vai, aos poucos, vai sendo inserida no esforço. Mas o adulto tem que se esforçar. Querido, o reino, a dinâmica do reino exige força, emprego de força. Mateus 1,15 diz: o tempo é chegado, dizia ele. O reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam nas boas novas. Irmãos, Jesus está voltando. Tem gente que não acredita quando a gente fala isso, mas também não acreditaram quando Noé falava que ia chover. Então é tempo de arrependimento. A dinâmica do reino é uma dinâmica de arrependimento e de crer nas boas novas. Gálatas 5, de 19 e 21. Ora, as obras da carne são manifestas. 2 pontos. Imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Paulo para os Gálatas: eu os advirto como antes já os adverti. 2 pontos. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Às vezes a pessoa quer o movimento, a dinâmica do reino, quer viver os benefícios do reino, mas ela não se esforça para largar alguma dessas coisas aqui ou semelhantes a elas. Porque as pessoas às vezes entendem, quando fala de pecado, que é só roubar, matar ou pecado sexual. Tem um monte de outros pecados que Paulo está dizendo além desses. Ciúme, inveja, idolatria, e não é só quem idolatra imagem, é quem idolatra pessoas, é quem idolatra coisas, é quem idolatra placa de igreja. Sabia que tem crente que idolatra a denominação? Como se no céu só tivesse um cantinho especial. Não, Deus falou, não, ali é especial para a denominação tal, porque ela era maior. Idolatria. Idolatra qualquer coisa. Paulo está dizendo isso, para o reino se estabelecer de forma plena, não dá para ser assim. Tem gente que idolatra sua profissão, dinheiro. Alô? Romanos 14, 17. Pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Aleluia! Justiça, paz, a pessoa... Quando diz não é comida, não são as coisas naturais. Entende? Mas é paz. Às vezes a pessoa não tem muito, mas ela tem o principal. Paz. Alegria. No Espírito Santo, que não depende de uma circunstância. Sabe quando o cara fica feliz porque o time dele ganha? Ele fica alegre. Ou quando está tudo bem, ele fica alegre. No Espírito Santo, você pode estar num ano de 2020, como esteve ano passado, todo atribulado, mas, todavia, eu me alegrarei. No Espírito Santo. Na dinâmica do reino é assim. Aleluia. João 3, de 3 a 6 diz: em resposta, Jesus declarou: digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Aí veio Nicodemos: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Então, querido, na dinâmica do reino, para viver aquilo que o reino tem para nós, o que o nosso rei já conquistou para nós, como a pastora falou na ceia,
A obra da cruz na plenitude. Querido, tem que nascer de novo. Da água e no Espírito. Tem muito cristão, crente Nicodemos, que não está entendendo que nascer de novo é deixar o Espírito Santo restaurar todo o teu ser. As águas do Espírito te lavarem por completo. Quem está aí? Aleluia. Estou abrindo aqui um texto. Espera aí. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe, querido, muitas vezes Deus quer fazer nas nossas vidas algo que a nossa mente natural nunca imaginou que poderia acontecer. Porque a gente fica só no natural. Quando a gente falou aqui de Nicodemos, ele era um conhecedor, um observador da lei. Ele conhecia a lei na letra. Mas ele ainda não tinha um movimento, uma dinâmica do reino, do Espírito na sua vida. E nós precisamos disso, querido. Alô? Você está aí? Eu vou declarar uma palavra aqui. Quem estiver alinhado com os propósitos de Deus e com aquilo que Deus está liberando para esse ano, vai ter experiências extraordinárias em 2021. Áreas que estavam travadas vão avançar numa velocidade extraordinária. Rabachacandarabachei. Orações de anos serão respondidas em 2021. Randachequeteramanai. Eu quero profetizar que 2021 é um ano da dinâmica do reino, da aceleração na tua vida, em nome de Jesus. E que você vai entender o que você não vinha entendendo até hoje. Aleluia. Aleluia. O homem natural não entende as coisas do Espírito. O homem espiritual entende tudo. E mesmo quando ele não compreende certas coisas, ele sabe que Deus está no controle. Lembra de Ezequiel da visão? Como era o movimento? Dinâmico, para um lado, para o outro, e ele não sabia para onde ia, mas ele sabia que Deus mandava e ele seguia a direção do Espírito. Tem crente que está com a roda do carro furada, murcha. Então é noite de trocar a roda e o pneu desse carro. Se só está descalibrado, é hora de colocar aquela mangueirinha de ar ali. Calibrar o teu pneu e a tua roda, porque carro descalibrado não alcança o seu máximo. Vamos calibrar isso aí. Lucas 13, 18 a 21. Então Jesus perguntou, Lucas 13, 18 a 21. Então Jesus perguntou, com que se parece o reino de Deus? Com que o comprarei? É como um grão de mostarda que um homem semeou na sua horta. Ele cresceu e se tornou uma árvore, e as aves dos céus, ou do céu, fizeram ninhos em seus ramos. Mais uma vez ele perguntou, com que compararei o reino de Deus? É como um fermento que uma mulher misturou com grande quantidade de farinha, e toda a massa ficou fermentada. Aqui então, querido, nós começamos a entender que o reino de Deus é um reino de expansão. E é um reino em constante expansão e crescimento. É um reino que não parou de crescer. É só você ver a história da igreja que Jesus fundou e como é que o reino de Deus começou a ser estabelecido, ainda mais a partir da vinda do Messias. É um reino em constante expansão. Hoje você pode olhar para algo na sua vida pequenininho, como uma semente de grão de mostarda. A gente tem aqui semente de grão de mostarda, é bem pequenininha. Mas quando essa semente é plantada, depois de um tempo ela vira uma árvore grande. E que serve inclusive de abrigo, de ninhos para pássaros. Você pode olhar para algo e falar, mas é tão pequenininho, pastor, eu ainda sou tão insignificante, é tão pouca coisa, eu ainda não estou vendo sinal nenhum nas minhas orações. Parece um negocinho assim. Mas o reino é assim. Você lança e de repente
começa a vir o broto, começa a vir uma plantinha. Quem está aí? E daqui a pouco é uma árvore. Ou é um fermento misturado na farinha que está ali, só um pozinho. Daqui a pouco começa a crescer. Louvado seja o Senhor. Quero profetizar crescimento. Quero profetizar que aquilo que está pequenininho, levanta a mão, aí na tua casa, levanta a mão. Aquilo que está pequenininho, aquilo que você enxerga e parece que é algo ínfimo, que não vai dar em nada. Quero profetizar que na dinâmica do reino há um crescimento. A tua família vai crescer em salvação, a tua casa vai ser restaurada. Aleluia. Marcos, antes de Daniel, vamos em Marcos 4, 26 a 29. Marcos 4, de 26 a 29. Ele prosseguiu dizendo: o reino de Deus é semelhante a um homem que lança semente sobre a terra. E neste dia, noite e dia, estando ele dormindo ou acordado, a semente germina e cresce, embora ele não saiba como. A terra por si só produz o grão, primeiro o talo, depois a espiga, e então o grão cheio na espiga. E logo que o grão fica maduro, o homem passa a foice, porque chegou a colheita. Então o reino de Deus é como uma semente que você lança. A tua oração é uma semente, a tua busca é uma semente, aquilo que você está fazendo, o teu ato profético, o teu jejum é uma semente, a tua oferta é uma semente, e você lança e você não sabe como, está lá, querido, você esquece, mas Deus não esquece da semente que você lançou. E uma revelação para a tua vida: tem sementes que nós semeamos anos e anos atrás, que elas vão dar frutos de tempos em tempos, perpetuamente. Shekaramanai. Mas tem um tempo. Você vê, primeiro o talo, depois cresce mais um pouquinho, a espiga, aí depois a espiga, o grão fica cheio na espiga, e aí vem a colheita. Pegou? Tem áreas que você já colheu, sementes que você lançou. Tem outras que você ainda vai colher. Mas toda semente que é lançada em boa terra, isso é um princípio profético espiritual, traz colheita. Aleluia. Daniel 2:44. Quero ler um texto do profeta Daniel, que é contemporâneo de Ezequiel. Nós fizemos uma conexão de Ezequiel, dos 4 seres, das 4 rodas, com os evangelhos, os 4 evangelhos. Se você notou, nós lemos textos dos 4 evangelhos. E agora eu quero fazer uma conexão com um profeta contemporâneo de Ezequiel, que também foi para a Babilônia. Daniel capítulo 2, versículo 44. Diz assim: na época desses reis, o Deus dos céus estabelecerá um reino que jamais será destruído e que nunca será dominado por nenhum outro povo. Destruirá todos os reinos daqueles reis e os exterminará, mas esse reino durará para sempre. O reino de Deus, aquilo que Deus estabelece na dinâmica do reino, permanece e dá fruto e continua perpetuando a presença, a glória, a manifestação do Senhor. Nós não fazemos parte de um reino limitado, de um reino que tem um fim determinado, não. Nem fazemos parte de um reino que o rei pode ser deposto a qualquer hora, não. Nós fazemos parte de um reino que é eterno e que já começou na nossa vida a partir do momento que nós nos convertemos. Ali nós entramos no reino e a partir dali nós temos um rei que é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e Ele permanecerá e nós permaneceremos com Ele. Salmo 145. Aliás, antes do Salmo 145, vou deixar o Salmo 145 para concluir. Vai ser a conclusão.
Mateus 6, 9 e 10. O último versículo antes de eu te dar aqui 7 passos. 7 aspectos da dinâmica do reino. Mateus 6, 9 e 10. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Algumas coisas aqui só nesse pedacinho. Primeiro, o Senhor está nos ensinando, a gente fala sobre isso também no seminário de intercessão, no livro, já falamos várias vezes sobre essa oração. Mas aqui ele está dizendo, Pai nosso. Pegou? Na dinâmica do reino, o rei não é só rei, é pai. Olha que coisa boa, querido. Então, se ele é pai, eu não preciso nem mais marcar audiência, é só chegar. Não é assim em casa de pai? Você não tem que avisar, você chega. Não é? Você chega. Chega, já tira o sapato, bota o pé em cima do sofá. Eu não faço isso na sua casa. Faço isso, Rodrigo, quando eu vou na tua casa? Não, eu chego, com licença, eu sento lá. Oi, Jack. Mas eu sento. No caso do pai, da mãe, você joga o tênis, deita no sofá, abre a geladeira. Eu não abro a geladeira se eu for na sua casa. Mas na casa do pai você faz. Quando você chega na presença do reino, na presença do rei, você tem liberdade de falar, pai, esse aqui sou eu. E eu preciso do Senhor agora. Pai, todo mundo acha até que eu sou forte a beça. Mas só com o Senhor eu posso dizer que eu estou... Tá difícil. Não é? Você não se abre. Aí Jesus diz, santificado seja o teu nome. Lembra dos querubins? O que os querubins faziam? Ou fazem? Ficam o tempo todo declarando diante do rei, do Senhor, diante do trono do Senhor, santo, 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 na dinâmica do reino, na velocidade do reino. Nós temos que levantar a nossa voz e a nossa vida como uma vida de adoração contínua ao Senhor. Adoração não é música. Adoração é viver, é estilo de vida. Se adoração fosse música, a música ela faz parte de um processo de adoração, mas ela não é exclusivamente a adoração, mas a nossa vida é a adoração. Alô? Lembra que a gente falou no culto do Ano Novo? A unção, ela é liberada, ela é derramada, mas ela tem que ser mantida e conquistada também. Tem gente que diz assim, não, eu tenho unção, mas está mantendo. Você conquista, você paga o preço da unção. Volta aqui. E aí Jesus diz, santificado seja o teu nome. Como os querubins fazem, nós temos que fazer. E aí Jesus ensina algo que é uma chave. Venha o teu reino. E seja feita a tua vontade aqui na terra como no céu. Sabe o que é isso? No céu Deus já estabeleceu tudo. Então Jesus da terra nos ensinou a falar com o Pai no céu. Falar, Pai, venha o teu reino. O Senhor manda o teu reino para cá. E que a tua vontade que é feita aí seja feita aqui. Pensa no céu se manifestando na terra. Ezequiel na visão teve um pouco desse entendimento quando ele viu uma realidade do céu na terra em visão. A visão da glória, querido, quando a glória de Deus ela vem, ela enche uma casa, uma família, uma vida. Essa dinâmica do reino, ela muda e restaura todas as coisas. Se eu abrisse para testemunho aqui, todo mundo ia dizer como a glória de Deus mudou a sua vida. Você pode não ter tido uma visão da glória como Ezequiel, mas você teve uma visão da glória de alguma outra forma. Pode ter sido dentro do seu quarto, pode ter sido uma conversão, quando você se converteu, mas ali a glória de Deus começou a mudar a tua vida. 7 aspectos sobre a dinâmica do reino.
fundamentados em todos esses textos que a gente leu desde a introdução. Primeiro, a dinâmica do reino fala de consagração e renúncia. Se você quer viver a dinâmica do reino, quer viver as bênçãos do reino, você precisa se consagrar e renunciar. Tem que ter renúncia, nós temos que fazer renúncias. Não sou eu, mas quem vivo, mas Cristo vive em mim. Eu não faço mais a minha vontade, mas a vontade dele. A minha carne não tem mais domínio sobre as minhas decisões. Eu tenho que me consagrar e eu tenho que renunciar à minha vontade. Tem um louvor, né, que fala: Cristo vive em mim, aleluia. Lembra? É porque eu falei tudo fora do tom, por isso que ninguém lembrou. É do Fernandinho, né? Aleluia. Você quer que em 2021 a dinâmica do reino invada a tua vida? Se consagra como você nunca se consagrou. Ora, jejua como você nunca fez. Muda hábitos ou transforme hábitos. Eu tinha um hábito assim que não era tão bom. Começa a mudar e a colocar hábitos do reino no teu dia a dia. Hábitos da dinâmica do reino no teu dia a dia. Segunda verdade, segundo aspecto, fé. Dinâmica do reino exige fé. Fé não é dar o passo só se você estiver vendo o próximo degrau. Fé é dar o passo mesmo que você não veja, mas você sabe que Deus vai colocar o degrau para você, o que Ele está ali. Fé não é circunstancial. Fé não é sentimento, fé é decisão. Eu não sinto a ter fé, eu decido ter fé. Eu não sinto viver pela fé, eu decido viver pela fé. Fé é decisão. Então quero te convidar para que em 2021 você decida ter uma vida de fé sobrenatural. Chega de naturalidade. Chega de mimimi, querido. É o termo que o pessoal usa hoje muito, mimimi. Vamos deixar isso para lá. Fé. Viver pela fé com ousadia. Sabe uma coisa interessante que eu estava falando hoje com a Dani? Todo mundo sabe que a Globo está a serviço do capeta. Todo mundo sabe que o noticiário da Globo, da CNN, eles só estão ali a serviço da nova ordem mundial, do capeta, para amedrontar as pessoas e manipular as pessoas. Mas quando sai na Globo, todo mundo acredita. Não, mas se deu na Globo, tudo bem. Não, mas falou na Globo, saiu no Globo. Saiu no Globo.com, então, ok. Tudo tendencioso. Tudo maligno, tudo para manipular as pessoas, de acordo com os seus interesses. Os globalistas, e aí não só do Globo, globalistas de forma geral, usam esses meios de comunicação de massa, especialmente Globo, CNN e outros, para manipular as pessoas. Então eles denigrem pessoas a hora que eles quiserem, eles inventam coisas a hora que eles querem. E muita gente vai e acredita. Não, se deu na Globo é verdade. Por quê? São os maiores interessados. E eu nem posso falar aqui o que eu penso do Supremo. Isso eu não posso. Por enquanto a gente não precisa falar, mas eu acho que não precisa, né? Fé não é ficar acreditando nesses caras mentirosos, inescrupulosos, a serviço da nova ordem mundial, dos globalistas. Todo mundo sabe, é tendenciosa, mas fala na Globo, não, mas deu na Globo. E eu não sou alienado não, irmão, todo mundo é que sabe. De como eu estudo, de como eu estudei, minha instrução como professor, leio todo dia notícias de tudo quanto é lado, leio no Globo, leio na CNN, leio em outras informações, para poder ter a ideia e saber. Mas, querido, a gente precisa caminhar por fé. Você está entendendo?
E a fé não é agir como um louco. Agora, a fé também não é racional. Porque muitas vezes o raciocínio lógico vai confrontar a fé. Ou a fé vai confrontar o raciocínio lógico. Vou dar um exemplo. É lógico caminhar sobre as águas? Sim ou não? Não. Mas aconteceu. Jesus caminhou e Pedro também. Agora, quando eu digo que a fé não é loucura, hoje eu vou sair andando por aí caminhando pelas águas? Não. Que aí deixa de ser fé e vira maluquice. Por quê? Porque não tem um propósito. Agora, se Jesus falar, vem, caminha nas águas, aí eu vou. Mas não é para sair todo mundo aí, então agora eu vou atravessar, eu vou para Niterói caminhando pelas águas, para ver os botos do Rio de Janeiro. Não, você entendeu? Vai afundar. A fé, ela não nega o natural, aquilo que está sendo visto, mas a fé, ela atua para transformar. Dinâmica do reino tem que agir e tem que viver por fé. Terceiro aspecto, agora eu vou encerrando já, vou acelerar aqui um pouquinho. Vou aumentar a marcha aqui do carro. Movimento. Na dinâmica do reino nós não podemos ficar parados. Você viu como é que os querubins eram? E o carro, vai um para um lado para o outro, e roda para um lado para o outro. Eu nem entendo direito que uma roda vai para um lado, outra para o outro, elas vão para o mesmo lugar. Movimento. Querido, você tem que se movimentar espiritualmente. Você tem que sair da inércia. Quarto, esforço. Tem gente que gosta tudo de mão beijada, como dizem. Tem que ter um esforço. A gente já falou isso aqui. Sabe, ora por mim, pastor, ora por mim, ora, mas você também tem que orar por você. Não adianta eu orar se você não mudar. Talvez a sua mentalidade. Aqui, ó. Esforço. Querido, e mudanças exigem esforço. Uau. Não é? Mudar precisa de esforço. Quinto lugar, quinta lição, quinto aspecto, perseverança. Querido, a perseverança é uma das chaves do reino mais importantes e fundamentais. Porque muitas vezes você vai ter que caminhar por anos, orando por algo, gerando algo até que aconteça. Quem está aí? Claro que eu gostaria que tudo acontecesse amanhã, mas às vezes não vai ser assim. Tem coisas que são rápidas. Agora, eu entendo que Deus está acelerando processos nesse tempo. Vou tentar de novo. Eu entendo que Deus está acelerando processos nesse tempo. Deus está acelerando processos de casamento. Sexta lição. Sexto aspecto da dinâmica do reino. Eu preciso seguir a direção do Espírito. O grande problema é que às vezes o Espírito fala e dá direção. E a pessoa não vai. Aí ela não vive, ela fala, mas Deus prometeu, mas você não seguiu. Lembra da visão? E ele seguia conforme, e eles seguiam conforme o Espírito determinava, direcionava, apontava o caminho. Na dinâmica do reino, nós caminhamos na direção do Espírito. Sétimo e último aspecto da dinâmica do reino é estar, caminhar, experimentar a glória de Deus. Quando a glória de Deus nos toca, a gente não quer mais nada. E para concluir, eu quero ler o Salmo 145. Pode ir.
Pode apagar aí, a gente orar. Salmo 145, de 10 a 13. Rendam-te graças todas as criaturas, Senhor, e os teus fiéis te bendigam. Eles anunciarão a glória do teu reino e falarão do teu poder, para que todos saibam dos teus feitos poderosos e do glorioso esplendor do teu trono. O teu reino é reino eterno e o teu domínio permanece de geração em geração. O Senhor é fiel em todas as suas promessas e é bondoso em tudo o que faz. Aleluia! Ah, querido, que coisa linda, que coisa boa! O Senhor é fiel em todas as suas promessas, e na dinâmica do reino nós veremos elas se cumprirem, alinhados com Ele. Fique de pé agora nesse momento, em nome de Jesus. Fique de pé nesse momento. Pode vir aqui louvor, Rubens, Clara. Aleluia. E eu quero convidar você a orar comigo, você que está em casa. Deus tem uma palavra para pessoas que estão me ouvindo, me assistindo em casa agora. Tem pessoas que estão sentadas agora orando por sua casa, por sua família. Em nome de Jesus, você vai ver um movimento, uma dinâmica do reino nos próximos meses de 2021. E Deus vai fazer um movimento, isso será algo que Ele fará na vida dos teus parentes. E algo poderoso vai acontecer ao longo desse ano. Receba essa mudança que está chegando na vida de familiares, em nome de Jesus. Racantarabachei. Você que está aqui, feche os teus olhos. Comece a falar com o Senhor agora. Feche os teus olhos nesse momento. Xandarabassuri andarabachere canta labassuri andaramanai. Rakasharamana shanda rakatarabashe. Randa katarabashanda ramana sheketeremanai. Rakata shanda ramana suriandarabashe. Pai, venha com a tua velocidade, venha com a tua dinâmica e a dinâmica do reino. Senhor, vem agora com a tua presença. Vai trazendo agora velocidade em áreas que estavam paradas. Vai trazendo mudança de mente. Vai trazendo restauração agora. Levante as suas mãos. Continua a orar, querido. Não para não. Naramanashe cantaramalabaxá, naramalabashe. Naramandarabashe, naramandarabashe. Naramandarabashe, Levante as suas mãos para a sua casa. Levante as suas mãos aqui. Xanarabachei. Vem agora uma nova força e um novo vigor. Uma nova força, uma nova velocidade. A dinâmica do reino vai se intensificar. E esse ano será um ano de avanço em áreas que estavam paradas. Racha caravassura andarabachei.
Jesus, Pai. Nós declaramos no nome de Jesus, Senhor, declaramos, Senhor, o mover do Teu reino, o movimento do Teu reino. Senhor, o Teu reino que é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Nós declaramos no nome de Jesus, Senhor, no nome de Jesus, movimento, Senhor, movimento de Deus em todas as áreas, Senhor, movimento e avanço. Declaramos, Senhor, que expandimos para todos os lados. Declaramos, Senhor, no nome de Jesus, a expansão, unção de expansão do reino, unção de crescimento, unção de multiplicação, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Senhor. Declaramos no nome de Jesus que o Teu reino venha, que a Tua vontade seja feita, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Levante as suas mãos então agora, mais uma vez. Daqui a pouco já estamos encerrando. Mas eu vou te dar 1 minuto para você começar a orar agora com a sua voz aí, aqui no seu lugar e você na sua casa. Você começar a encher os céus com a tua palavra, com a dinâmica do reino. 1 minuto. Abra a sua boca. Você na sua casa também. Bem-vindo aqui em nosso coração. Toma a direção. Deus, fogo consumidor, sem impedimentos, vem face a face, Senhor. Que haja agora posturas diferentes, que pessoas tomem decisões agora em priorizar, em mergulhar, Pai, na Tua presença, que a brasa arda e queime como na visão de Ezequiel, que venha um movimento de Deus, que haja experiências com a glória e que a Tua glória inunde vidas, lares e famílias e que haja uma plena manifestação do Teu Espírito Santo. E o Teu reino vem, nossa fé está no nosso. Um novo nível de fé, um novo nível de entendimento. Echacaramanai, um novo nível, uma intercessão profética, uma nova dinâmica. Fechados se abram, Teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, Teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. E que assim seja, Senhor. Uma nova dinâmica. Eu declaro isso, profetizamos isso para 2021. Em nome de Jesus. Assim nós estamos encerrando essa reunião, repreendendo toda ação, toda retaliação do inimigo, todo espírito de atraso, de paralisia, anulado está, expulso estão em nome de Jesus. Toda restrição sai em nome de Jesus. É a dinâmica do reino. Guarda a nossa volta para casa, todos que estão conosco, e que a Tua graça, o Teu amor e a comunhão com o Teu Espírito
sejam com todos hoje e sempre, que eles que creem, concordam e recebem, digam amém. Aplauda o Senhor. Quem não tem o kit ainda, o óleo da unção, o pedido,